Como vai, Feraguimbo? Nessa aula vamos estudar solubilidade e entender fenômenos bastante importantes do dia a dia. A solubilidade ela está bastante atrelada à polaridade, certo? Então, é o estudo das duas que vai consolidar essa aula, beleza? Polaridade e solubilidade. Solutos conseguem se dissolver bem em solventes que possuem características semelhantes, ou seja, nós temos soluto polar se dissolvendo bem em solvente polar e soluto apolar se dissolvendo bem em solvente apolar. Nós podemos determinar, então, que semelhantes se dissolvem. Beleza? Agora, vamos entender melhor como é que vai funcionar o processo de solubilização de substância polar-polar. Substâncias polares. Vão ocorrer interações elétricas entre o soluto e os solventes polares. Como assim? Coloquei aqui para vocês a imagem de um copo com água, né? E nesse copo com água vai ser colocado o sal de cozinha. O sal de cozinha é conhecido como a fórmula de NaCl, né? O cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando entra em solução aquosa, ele se dissocia produzindo Na+, e Cl-. Beleza? Vamos colocar algumas moléculas de água aqui para que a gente entenda melhor como é que vai ocorrer a solubilização então do Na+ e do Cl-. Então, colocando algumas moléculas de água aqui, como é que isso aqui ficaria? 4 moléculas, tá? Elas estarão com um sentido de rotação diferente. Certo? Todas elas moléculas de água. Nós temos que lembrar que as moléculas de água são moléculas de característica polar. Por quê? O oxigênio ele se polariza negativamente, enquanto que o hidrogênio ele se polariza positivamente, em decorrência da geometria molecular e principalmente da diferença de eletronegatividade. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai os elétrons para si. Dessa forma, nós temos aqui nossas moléculas formadas. Então, o que vai acontecer? A parte positiva do soluto vai ser atraída pela parte negativa do solvente, afinal, opostos se atraem. Então, o Na+, ele ficaria entre os oxigênios que estão polarizados negativamente. Enquanto que a parte negativa do soluto seria atraída pela parte positiva do solvente, os hidrogênios. Beleza? Logo surge, galera, interações de característica elétrica. E essas interações de características elétricas é que permitem a solubilização. Então, se perguntarem a vocês por que substância polar se dissolve em substância polar, vocês vão explicar. Porque ocorrerão interações de característica elétrica entre a parte positiva do soluto e a parte negativa do solvente, e a parte negativa do soluto e a parte positiva do solvente. E isso permitindo a solubilização. Tá bom? Vamos para o próximo. Nas substâncias apolares, a gente não vai ter essa interação elétrica tão clara quanto nas substâncias polares, certo? Mas ocorrerão interações intermoleculares, ou seja, interações entre moléculas diferentes, que permitirão a solubilização, beleza? Um exemplo que eu acho bem legal é esse aqui. A gasolina, nós podemos resumir ela como sendo um composto, uma mistura, né, formada por octano, heptano e a legislação diz que hoje nós podemos ter até 27% de álcool nessa mistura, tá? Então, nós temos esses três componentes em maior proporção na gasolina, certo? Por que esses três componentes eles se misturam e formam essa solução aqui homogênea? Eles se misturam porque o octano é uma molécula apolar, o heptano também é uma molécula apolar,
E o álcool vai ter duas partes, uma parte polar e uma parte apolar, certo? E essa parte apolar do álcool é que permite sua solubilização. Então, a gasolina vai ser uma mistura de substâncias baseado nas interações intermoleculares de substâncias apolares. Beleza? Isso aqui nos permite também entender o seguinte: polaridade e solubilidade. Substância polar não se dissolve em substância polar. A regra que a gente determinou é que semelhantes se dissolvem, tá? A gente não vai ter solubilização de substâncias de características opostas. Por isso, galera, que quando nós misturamos água e óleo, tá? Deixa eu até escrever aqui, ó. Água e óleo, nós não temos uma mistura, tá? Ou melhor, surge uma mistura de duas fases, né? Não vai ter uma solubilização definida. Então, isso acontece por quê? Porque a água é uma substância polar, enquanto que o óleo é uma substância apolar. E, por definição, polar dissolve polar e apolar solubiliza apolar. Logo, como eles têm características opostas, eles não se solubilizam, certo? Outro que eu acho bem legal é o seguinte: olha, seria impossível adulterar gasolina, fraudar o consumidor, né? Adulterar gasolina com água. Por quê? A gasolina é um líquido apolar. Se a gasolina é apolar, ela só vai conseguir dissolver substâncias também apolares, tá? Mas a água é polar. Então, o que acontece? Se nós fôssemos colocar água na gasolina, aconteceria isso aqui, ó. Elas não se solubilizariam. Nós ficaríamos com uma fase representando a gasolina e uma fase representando a água. Beleza? Então, a mistura não ocorreria. Nós teríamos duas fases. Isso diz uma coisa a vocês: caso por algum motivo ocorra uma fraude de combustíveis, essa fraude não pode ser proporcionada por água, e sim por alguma substância que tenha uma característica apolar e consiga se dissolver na gasolina.